Sou de Assis Diniz, nasci na cidade do Cedro, filho de José Alves Diniz, agricultor e comerciante, e da dona de casa, Dona Nazaré. Na rua de Senai, pude viver com toda a intensidade a infância, uma infância de liberdade. E é com esta infância de liberdade que eu trago a alegria de viver e ter a intensidade desta relação da minha querida e amada cidade do Cedro, também conhecido como Cedrinho de Açúcar, da cidade do Cedro, desta família de 5 irmãos, Aldevan, Peron, Estefânia e Bernardina. Podemos viver a forma carinhosa, respeitosa de uma relação em família. De lá, nós pudemos, com a preocupação dos nossos pais, do José Alves, da Dona Nazaré, ter uma infância pautada pelo compromisso, deste compromisso com a responsabilidade. Minha irmã Aldevan, meu irmão Peron, que foram o carro-chefe para nos levar a um grande centro, primeiramente na cidade de Natal, depois Fortaleza. E é desta cidade de Fortaleza que eu quero compartilhar com vocês e convidar para vocês conhecerem essa história de luta. A nossa chegada em Fortaleza foi exatamente na cidade dos funcionários, lá no Lago Jacareí, onde nós construímos toda a nossa caminhada. Até hoje moramos ali na cidade dos funcionários. Ao longo desses últimos 40 anos, a nossa vida foi uma vida construída e desenvolvida na cidade dos funcionários. Estávamos chegando, vivenciando, seja as descobertas, seja o estudo, seja as novas amizades, a cidade grande que deixava para a gente as inquietações também trazia a necessidade de fazer mais, fazer com mais ousadia. E é neste momento que a escola técnica passa a ser uma grande referência na nossa vida. Esta é a mais extraordinária foto que eu quero com vocês compartilhar. Aqui nasceu a nossa trajetória desses últimos 35 anos de militância, é exatamente no Grêmio Livre da Escola Técnica Federal, que ao lado de grandes parceiros do movimento estudantil, nós começamos a nossa caminhada. A nossa chegada na FAI, ela é marcada com a presença da necessidade de combater as injustiças, de buscar um padrão de vida dentro da fábrica de qualidade de alimentação, de um padrão de vida da organização, do trabalho e da produção, da luta contra a exploração de salário, a exploração da jornada de trabalho muito intensa. Quando nós chegamos, isso chocou diretamente aquele desejo de mudança, aquele novo padrão que a gente via como necessário para as pessoas. E os trabalhadores da indústria metal-mecânica passam a conviver com uma realidade que é a realidade da organização e da defesa dos trabalhadores. Lembremos que naquele momento os sindicatos estavam muito vinculados às direções das empresas, que não representavam os trabalhadores, que não defendiam os trabalhadores na necessidade imediata dos seus interesses. E nós, na primeira experiência de disputa, foi na CIPA, porque nós estávamos buscando nos proteger. Aí houve eleição interna da Comissão de Prevenção de Acidentes, que naquele momento dava estabilidade para o representante dos trabalhadores nesta comissão, e esta eleição foi a primeira eleição que eu participei da minha vida e nós ganhamos lá com quase 95%, dando estabilidade. Com a estabilidade no emprego, podendo falar com mais altivez, podendo mostrar a cara dentro da fábrica, nós começamos aí sim a organizar a oposição em toda a base de Fortaleza para lançar o movimento de oposição sindical dos trabalhadores das indústrias metal-mecânicas. Isso no finalzinho dos anos 87, 88, quando a eleição vem
e nós ganhamos a eleição. Foi uma eleição muito disputada, uma eleição que teve 3 chapas e das 3 chapas, nossa chapa foi para o segundo turno. E no segundo turno nós ganhamos com uma diferença de 127 votos, garantindo uma gestão. E é desta gestão que nós pudemos falar para os trabalhadores metalúrgicos, que nós pudemos representar esses trabalhadores. E a primeira greve que nós fizemos, nós garantimos aos trabalhadores a certeza que o sindicato estava em boas mãos, porque todas as propostas que chegaram, nós levávamos para a classe trabalhadora em assembleia, de forma transparente, para que eles conhecessem. Diferente de outros modelos que tinham estado à frente do sindicato, que negociava, aprovava e levava a decisão sem que os trabalhadores fossem parte dessas decisões. E são essas as mudanças que os trabalhadores vão identificar, reconhecer e dizer: agora nós temos um sindicato, agora esse sindicato me pertence. E foi exatamente nesta experiência, nesta combatividade, que o Sindicato dos Metalúrgicos foi a referência para se constituir como centro aglutinador na construção e na montagem do que seria a Central Única dos Trabalhadores, a CUT do estado do Ceará, que eu tive lá na frente a oportunidade de ser presidente, foi a ponta de lança do movimento sindical cutista e do Sindicato dos Metalúrgicos, da combatividade, da sua história de representação. Nós podemos falar em vários momentos. A greve de 89, que nesta greve a história segura a certeza que o sindicato não é mais aquele sindicato que tem dono, que tem patrão e quem manda nele são os trabalhadores. Aqui, literalmente, nasceu a luta pelo impeachment do presidente Collor de Mello. Ali sou eu, sendo agredido por um segurança da presidência da República. Mas o fato mais importante não foi só o ato da agressão física, foi o que o Collor de Mello representou. Porque naquele momento ele olhou para os manifestantes e disse: eu não tenho medo de cara feia nem assombração. Eu tenho aquilo roxo para enfrentar essa cambada de desordeiro. No caso, a cambada éramos nós, que não aguentavam mais a carestia, o preço alto, o desemprego, a recessão, que brigavam para que o país tivesse ótimo, que o país tivesse uma outra dinâmica econômica, que tivesse qualidade de padrão de vida, na saúde, na educação, no momento de seca. E foi neste momento que a expressão do aquilo roxo tomou conta do país. O que nós pudemos, do ponto de vista comparativo, analisar dos efeitos das grandes políticas contra os trabalhadores, seja do Collor, seja do Jair Bolsonaro, é o condão da retirada de direitos. Nós tivemos aí um diapasão de 12 anos, 16 anos de grandes conquistas, de avanços em todas as áreas, e a gente tem um corte. E este corte é exatamente na retirada de direito. Nós tivemos, com o então presidente Michel Temer, uma ponte para o futuro. E esta ponte, ela retirou, no seu aspecto essencial, os direitos dos trabalhadores. O presidente Bolsonaro, esse fascista, ele, na essência do termo, passou a compreender o que significa a perseguição aos trabalhadores, aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais, colocar lá para o centrão, degustar uma pauta de retirada de direitos. Esta pauta se expressa com a reforma trabalhista, essa pauta se expressa dentro de uma visão tacanha e rebaixada da educação, o que assistimos, por exemplo, no balcão de ouro de negócios no MEC é a expressão disso. A taxa de desemprego, nós estamos com uma taxa de desemprego elevadíssima. Se nós olharmos do ponto de vista do que representa a qualidade e o padrão de vida do povo brasileiro, 75% das famílias estão endividadas, nós temos 51 milhões de brasileiros que voltaram para a linha de pobreza, nós temos 10 milhões de brasileiros que passam fome. As grandes políticas que foram construídas nos governos do Lula e da Dilma hoje foram eliminadas, principalmente aquelas as quais nós convivemos no cotidiano do desenvolvimento da agricultura e da pecuária.
eliminaram o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fizeram com que essas políticas tivessem a eliminação no seu padrão. Eu tive a honra de presidir a CUT dos anos de 2002 a 2007. Nesse período, toda a combatividade, toda a luta e a organização dos trabalhadores, seja rurais, seja urbanos, seja dos servidores, esteve sempre como centralidade a defesa dos interesses históricos e imediatos da classe trabalhadora. Na minha gestão na CUT, que fui eleito e reeleito, eu tive a certeza que o caminho era a unidade do campo e da cidade. Nesta foto nós pudemos perguntar onde estava esse olhar, aonde pensava de Assis Diniz, e nós pensávamos numa vida pautada pela cidadania, pela dignidade e principalmente por uma relação direta de benefício, de causa, para trazer ao homem e à mulher trabalhador as condições de dignidade. Em 2007, logo no início do primeiro ano do governo Cid Gomes, eu tive o convite do então governador Cid Gomes para incorporar sua equipe, coordenando a área de trabalho, emprego e renda, dirigindo o Cine-IDT. E é no IDT que nós vamos ter, durante os 2 mandatos do Cid, a responsabilidade de pensar, executar, elaborando grandes políticas da perspectiva da elevação de escolaridade, da formação profissional e do encaminhamento ao mercado de trabalho. Valorizar, potencializar aqueles que iam buscar curso de mestrado, de doutorado, as suas especializações, não à frente do nosso IDT, além de valorizar os trabalhadores na sua relação de acesso às políticas, também valorizamos o trabalho interno, passou a se ter diálogo, construir uma relação de autonomia, onde as pessoas se sentiam numa ambiência favorável, onde se constituía verdadeiramente trabalhador, e este trabalho fazia com que as pessoas, com alegria, com harmonia, pudessem trabalhar com mais afinco, desenvolvendo suas atividades. Bom, agora nós podemos falar da verdadeira face daquilo que eu não conhecia, que era o mundo da política. Eu estive como presidente de central sindical, de sindicato, executando as políticas de trabalho, emprego e renda, executando essas ações, mas no mundo da política eu vou vivenciá-la mesmo, é a partir de dezembro de 2013, quando sou eleito presidente do PT numa disputa direta com a nossa base no processo eleitoral direto. E à frente do PT, eu posso dizer que foi a mais exitosa experiência, porque ali eu pude conviver com uma outra realidade, uma realidade de buscar aglutinar, organizar e principalmente do grande desafio, que é trabalhar a eleição da representação no parlamento e no executivo, tendo uma chapa forte para garantir e conferir o primeiro mandato de governo ao Partido dos Trabalhadores através do nosso governador Camilo Santana. Eu estava à frente do processo de organização na condição de presidente do PT, quando o Camilo é eleito governador. Mas não foi somente a eleição do Camilo que marcou a nossa identidade programática. Durante um mandato, eu busquei ter autonomia, liberdade, representar todas as forças políticas internas do partido. A busca desse diálogo, da representação, da interiorização do PT. O PT, quando nós disputamos e ganhamos as eleições internas, tinha 153 diretórios. Visitei todos os diretórios do nosso partido. E isso, com diálogo, com uma relação direta, me conferiu uma condição especial de ser presidente reeleito por unanimidade para um segundo mandato. E neste segundo mandato, o diálogo, a relação com o interior, a representatividade fez com que tivéssemos uma relação direta, transparente, de muita confiabilidade e lealdade aos interesses da nossa base e dos trabalhadores e das trabalhadoras no estado do Ceará. Ao lado do nosso presidente Lula, estou ao lado de um grande amigo, o deputado federal José Novo Guimarães, um amigo de todas as horas, que estamos juntos ao longo desses últimos 22 anos. Tenho 35 anos de militância política na CUT e no PT, dos quais, ao lado do Guimarães,
estamos 22 anos construindo o PT forte para que cada vez mais tenha legitimidade e representatividade para que o povo cearense o identifique como um partido de defesa dos interesses da classe trabalhadora e do povo cearense. Nessa trajetória de vida, eu não posso deixar de lado dois grandes personagens. O personagem Luiz Inácio Lula da Silva, que ao longo de toda a minha trajetória caminhamos juntos, seja quando tive a oportunidade de estar na Confederação dos Metalúrgicos, seja à frente do PT, na organização da caravana Nordeste Quer Dignidade. Na última caravana que o Lula esteve aqui, eu era presidente do PT, estávamos juntos organizando, e principalmente naquilo que é a nossa relação de vida, na defesa das grandes políticas e do projeto de cidadania do povo brasileiro. Esta foto traz o presidente Lula, o governador Camilo Santana, e a blusa que o Lula usa foi uma blusa que eu confeccionei, só tinha duas, a minha e a do Lula. E lá eu utilizei uma frase que o Lula disse no ato político, que eu sou um homem de uma causa só, e essa causa se chama Brasil. E ela expressa exatamente a luta que o presidente Lula tem na defesa do povo brasileiro e do povo cearense. O segundo personagem chama-se Camilo Santana. Camilo, governador de Assis Diniz, secretário, ele deu todas as condições para que nós tivéssemos o sucesso e a garantia da execução das políticas. Em abril de 2018, eu tenho o verdadeiro desafio da minha vida. Eu tive o prazer imenso, na condição de secretário, de estar ao lado do Camilo para executar essas grandes políticas no estado do Ceará. A honra de poder compartilhar com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais, com os meus colegas secretários, de fazer com que estas políticas chegassem lá na ponta. E você, trabalhador, sabe do impacto do que elas representam na tua vida e na nossa vida, porque é uma mão que nos ajuda num processo de reciprocidade, de troca, de amadurecimento dessas experiências. E olha, veja bem, fazer com que estas políticas cheguem lá na ponta é o nosso grande desafio. E na condição de secretário que fui durante 4 anos, sem sombra de dúvida, além de alegria, uma responsabilidade e um compromisso que nos dá a dimensão de ser secretário num momento tão importante da vida do povo cearense. Aqui nasce o nosso grande desafio para poder fazer mais e melhor pela agricultura. Aqui nós construímos a nossa caminhada em defesa de uma agricultura e de uma pecuária que pudesse trazer na centralidade do desenvolvimento da nossa agricultura a perspectiva do acesso ao mercado, das inovações tecnológicas, buscando agregar valor e principalmente dar vez e voz ao homem e à mulher do campo, reconhecendo dos 350 mil agricultores familiares um estabelecimento propício para grandes negócios. É aqui que nasce um sentimento de fazermos na agricultura uma atividade econômica que pudesse dar sustentabilidade, gerar renda e discutir os grandes problemas. Como eu preciso falar de um encontro inesperado que me deu a segurança de uma caminhada com uma pessoa que eu tenho, além do respeito, um amor muito grande. Foi na UES, no finalzinho da tarde, ali quase na hora do Ângelus, que eu encontro lá na máquina de Xerox a Selma e a Carla. E aí a Selma conversando com a Carla, falando sobre o impacto do que o cigarro estava produzindo de negativo na saúde. Eu lá com a maquinazinha calculando e de repente quando elas terminam eu digo, ó, se durante 1 ano essa pessoa deixasse de fumar, 10 anos, ela teria tanto de economia. E aí ambas me olharam e deu um sorriso. E foi esse sorriso que me fez, ao longo desses últimos 22 anos, caminhar. E eu só posso agradecer a minha companheira, minha amiga, tudo, que é a Selma, mãe do José Antônio, da Esther, minha companheira, que não é só uma figura da mulher, mas é a mulher de luta, valente, guerreira, que está ao meu lado, nesta caminhada, nessa construção, trazendo a certeza e a firmeza, que eu pudesse estar nas ruas, nas praças, viajando, e a tranquilidade de sermos uma família e estarmos construindo um futuro. Além de ter uma grande conquista, que foi a Selma na minha vida, eu conquistei uma outra família, a família da Selma, da sua mãe,
a dona Toinha, dos seus irmãos e do nosso querido município de Arneiroz. A Selma que vem de uma tradição política. O pai dela foi prefeito, o Antônio Tunico, a mãe dela, a dona Toinha, foi prefeito. E essa tradição da política do interior, com a política da militância sindical partidária, fez com que nossa união pudesse ter uma liga muito mais forte. Porque a Selma, do mundo da política, vivenciando o mundo da construção, da defesa de direitos da classe trabalhadora. É uma união que nos permitiu olhar uma aliança que foi a aliança do casamento e a aliança da política. E é esta uma história que eu quero compartilhar e construir na história de vida do de Assis Diniz, uma história de luta, de caminhada, acessando sempre o lado certo da história, o lado do PT, do Lula, do Camilo e dos trabalhadores. Essa é uma história de luta dedicada e comprometida na defesa dos interesses da vida e da classe trabalhadora. São 35 anos de luta, de dedicação ao lado certo da história.